Estamos dando continuidade à leitura, entendendo Gênesis, algo que é fundamental para os amados irmãos entenderem as Escrituras. Porque não há como entender determinados fatos que ocorrem muitas vezes até no Velho Testamento, como no Novo Testamento, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Apocalipse, sem entender o contexto que está inserido no livro de Gênesis. Quem lê as Escrituras, quem tem essa preocupação de entender o que de fato, o que ocorre em nossa história, sabe que a desobediência da palavra do Criador sempre acarretou e acarreta várias consequências. E que consequências foram essas que se acarretou? Após o homem ter desobedecido a palavra do Criador, algo de terrível aconteceu, que foi a morte espiritual. O homem, quando foi criado à imagem e semelhança do Pai, ele herdou do Pai a essência do Pai, seja em todos os aspectos, moral, físico, espiritual. Eu creio dessa maneira, porque assim está escrito. Mesmo que muitos contestem sobre esse fato, entrando por caminhos que são apenas labirintos e que não vão chegar a conclusão nenhuma, porque o que foi revelado está escrito, esse sim é para nós, como fala no livro de Êxodo, se não me falha a memória, que aquilo que foi escrito é para nós, porque nos foi revelado. Mas o que não foi escrito, o que não foi revelado, não adianta as pessoas entrar por esse labirinto, porque a nossa mente, após a queda, se tornou muito finita por causa do pecado. Nós não compreendemos nem sequer 1% em si mesmo do que representa o Criador. Não temos mais essa comunhão com o Pai. É diferente do antes da queda e o depois da queda. O que tem que se entender é isso, que é diferente. Antes da queda existia um livre-arbítrio de escolha. Por estarmos em nossos pais, Adão e Eva, ele que é o cabeça de nossa raça, seres humanos, são os nossos pais, a qual herdamos todo o legado deles, físico, espiritual, herdamos a desobediência, o pecado que eles cometeram através da desobediência no jardim. Nós herdamos. O Pai tinha dito: de toda árvore podereis comer, exceto da do conhecimento do bem e do mal. Por quê, meus amados? Porque aprove ao Pai avisar a Adão, consequentemente a Eva, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe uma razão. Existe uma razão para isso, porque o Pai sabia as consequências que esse ato acarretaria. E não basta ir muito longe para percebermos o que esse ato
acarretou. Só basta simplesmente ir a um cemitério. Só basta simplesmente ir no hospital. Só basta simplesmente ao meio-dia recebermos uma notícia de um assassinato de um semelhante. Só basta simplesmente observar a lei. Porque quando a lei diz: amarás ao Criador acima de todas as coisas, quem pode fazer isso em si? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, quem pode fazer isso em si? Eu creio que os amados irmãos já estão começando a perceber o que de fato aconteceu no jardim. Basta olhar para si mesmo, no entendimento. Porque quando a lei diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, ama, honra teu pai e a tua mãe. Nenhum de nós, a verdade é essa, nenhum de nós conseguimos nos firmar nessa letra. Por quê? Aí onde é que está a questão por quê? Aí onde é que vem a questão do porquê? Porque estando o homem morto espiritualmente, ele se tornou avesso ao Criador. E é por isso que Paulo em Romanos, ele explica a natureza do homem. Ele diz no capítulo 3, que se conclui, após os irmãos fizeram a leitura, vão chegar no capítulo 9, que ele diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque ao Criador. Todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor do Criador diante de seus olhos. Essa agora é as condições do homem após a queda, após a desobediência do Pai. Não há um justo, nenhum. O apóstolo Paulo está citando o Salmo 14 e o verso 1 e 3. E o 53 do 1 ao 3 também, e o Eclesiastes 7:20. Ele cita, perceba o entendimento do apóstolo Paulo ao saber disso. Ao saber que por certo houve uma consequência no jardim do Éden, a qual nós herdamos, a qual nossos pais, Adão e Eva, herdou, e por consequentemente nós herdamos de forma hereditária.
Só basta ler, meus amados. Só basta ler e a partir daí começa a se formar o verdadeiro entendimento, se assim o Espírito do Pai nos conceder através das Escrituras. Gostaria que vocês percebessem que tudo o que eu falo é embasado nas Escrituras. Se você tem algo a contestar, conteste as Escrituras. Conteste o que está escrito. Fica a seu critério. Fica a seu critério escolher o que o sistema lhe expôs e o que a Escritura quer lhe passar. Nisso eu tenho experiência. Quem é do Criador, Yahushua, Yahweh, ouve a palavra do Criador e entende. Ouve e entende, porque o Espírito do Pai abre nosso entendimento para entendermos o que de fato a Escritura quer nos passar e nos conduzir aos braços de Yahweh e a produzir frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Não um arrependimento desse que o sistema propõe quando diz: levante sua mão e aceite a esse Jesus. Isso não é o verdadeiro arrependimento. Esse arrependimento é o que teve Caim, é o arrependimento que teve Judas, é o arrependimento que teve Saul, entre vários e vários, Esaú, entre outros. O verdadeiro arrependimento, aquele que provém do Pai, é outro arrependimento sublime. É aquele a qual João vai dizer que ninguém pode ter, que não vem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas a vontade do Pai. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vou mostrar algo físico para os irmãos entenderem o espiritual. Por exemplo, algum dos irmãos já viu chover de baixo para cima? Só se chove de cima para baixo. Alguns irmãos já viu o muro pular o gato? Não, o gato é que pula o muro. Alguns irmãos já viu o cachorro, ou seja, o poste, urinar no cachorro? Não, o cachorro é que urina no poste. Então, meus amados, se esse negócio de livre-arbítrio, isso é uma mentira de Satã. O que existe é a vontade do Pai em cada pessoa. É como está escrito, que é nascido do Pai. É algo externo que abre nosso entendimento, nos vivifica espiritualmente e nós passamos a entender o que de fato Ele quer nos passar por intermédio dos seus escritos. Vamos dar continuidade ainda nessa série de estudos sobre Gênesis. Um abraço a todos.